Harikata é muito importante. Sanatana Goswami Pad Então, hoje disappearance. é o dia do desaparecimento de Sanatana Goswami Pada. Sanatana Goswami Pad. Very near days of Lord Chaitanya Mahaprabhu Hoje é o dia. in Guru Vrindavan. Sanatana Goswami Pada era um associado próximo e querido de Chaitanya Mahaprabhu. E em Goloka Vrindavana, ele é uma saque próxima de Shrimatiraja, Lavanga Manjari. Mahaprabhu always glorified our Sanatana. Mahaprabhu sempre glorifica sobre Sanatana. Before they met with Lord Chaitanya Mahaprabhu, Antes de se encontrar com Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami Pad, Rupa Goswami Pada, Anupam, Jiva Goswami Pad, Sanatana Goswami Pada, o pai de Sanatana, de Jiva Goswami Pada, chamava Anupam. Puri, Então, eles foram a Jagannatha Puri proceed to go to e Vrindavan. Mahaprabhu estava indo para Vrindavana. Prabhu came, E no caminho para Vrindavana, Krish, Mahaprabhu foi Ram Kaligam. até Ramakeligam. That time Rupa Sanatana, E neste momento, Rupa e they also Sanatana met with Lord Chaitanya Mahaprabhu. se encontraram com Chaitanya Mahaprabhu pela primeira vez. Night time, Rupa and Sanatana, À noite, Rupa e they also Sanatana changed their dress mudaram suas vestes and they put their dress, Vaishnava dress. e colocaram as vestes de um Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu came Ram Kaligam. Então, Chaitanya Mahaprabhu foi a Ramakeligam e Rupa e Sanatana renderam-se completamente aos pés de Lord Chaitanya Mahaprabhu e colocaram uma palha de grama em seus dentes e começaram a glorificar Chaitanya Mahaprabhu. Suprema Pradayate Maya Krishna Chaitanya Gaura Tuse Namaha. Na verdade, esse sloka em glorificação a Chaitanya Mahaprabhu foram recitados pela primeira vez por Rupa e Sanatana. Então, esse sloka é recitado por Rupa Sanatana. Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaura Tuse Namaha. E Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz com eles. E Chaitanya Mahaprabhu disse: vocês são meus eternos associados, Nita Parikara. Então, abandone a sua humildade. Então, dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, com seu amor e afeição, ele estava falando por Rupa e Sanatana. Então, esses nomes Rupa e Sanatana foram dados por Chaitanya Mahaprabhu. Antes, o nome deles, então, na língua, o rei muçulmano, Hussein Sarra, tinha dado esses nomes para eles. Nomes muçulmanos. Os muçulmanos gostam de nomes muçulmanos. E os Vaishnavas gostam de nomes Vaishnavas. Você vai gostar de qual nome? Nomes Vaishnavas. É bom ou não é? Então, dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu esses nomes para eles. Rupa e Sanatana. Sakar Malik, Sanatana Goswami's name was Sakar Malik. Rupa Goswami's name was Dabir Kar. No, maybe Sanatana Goswami's name was Dabir Kar. No? Which name? Sakar Malik, Sanatana Goswami. Saraka Malik é Sanatana Goswami Pada. E Rupa Goswami Pada era Rupa Sanatana Dev era Dabir Kasha. Prime Minister of and Finance Minister of King E eles eram Hussain Shah. os primeiros-ministros e ministros das finanças do governo de Hussein Shah.
Na verdade, Rupa e Sanatana nasceram Brahman family. numa família elevada de brahmanas. That time their name was Amar and Santosh. O nome deles era Amara e Santosh. Sanatana Goswami chamava Santosh e... Não, chamava Amara. Sanatana Goswami Pada name was Amar. O nome de Sanatana Goswami Pada era Amara. E o nome de Rupa Goswami Pada era Santosh. Mas o rei muçulmano não gostava desses nomes hindus. Por isso ele deu os nomes de... He changed his name para Vikas and Dabir Kash e Sakar Malik. how did they also get this position of Prime Minister and Financial Minister? E como que eles receberam essas posições de primeiro-ministro e ministro das finanças? Sanatana Goswami Pada era o primeiro-ministro e Rupa Goswami Pada era o ministro da economia do rei Hussein-Sah. That katha is very nice, beautiful. Esse katha é muito belo. King Hussein Shah O rei Hussein-Sah told his architect, disse para o seu very arquiteto: nice, beautiful Muslim, it's called Girja, mosque. Okay. faça um palácio muçulmano, uma torre muito alta, com uma torre muito alta. That time that architect, E nesse momento o this arquiteto, architect, he also Ele- built a big tower. ele construiu uma grande Celebration torre is going on very nicely. e estava acontecendo essa celebração de maneira muito Many bela. Muslim and people they came, high rank officer, brigadier, E muitas pessoas vieram, oficiais, commander of the army. o comandante do exército, todos se reuniram ali para a inauguração. When this celebration was going on, E enquanto essa celebração acontecia, then então Muslim king Hussein Shah, o rei muçulmano Hussein-Sah this architect, the estava best. glorificando esse arquiteto How did he como sendo o melhor. Ah, ele fez isso, aquilo, outro. when had his own glory, E aí o arquiteto, ao ouvir suas próprias glórias, ele ficou muito inflado. आवाज नहीं ना तो ना एक मास पाता नहीं अकेले नहीं पालक साग अच्छा what did he say? Então, sobre o que eu estava dizendo, Because if I glorify ele you, ficou muito you become inflado. very Porque se eu glorificar você, você vai ficar muito feliz. Ah, muito bom. Externamente você vai falar, não, eu sou muito insignificante. Ram, I don't want to Ram, listen. ram, ram, eu não quero ouvir, não. Close your ears, not completely. Aí você fecha os ouvidos assim, mas não completamente. Por quê? Porque no fundo você quer ouvir é mais e mais. Isn't it? Indian people, if you glorify today, Então, they first say, no, se você glorifica os indianos, eles falam primeiro, não, rama, 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 eu não sou qualificado. Mas but they also put their fingers in where? eles colocam os dedinhos aonde? Atrás da orelha e não na orelha. Close the Eles não tampam os ouvidos. this way also. Eles na verdade, estão abrindo as orelhas assim para ouvir mais e mais. Você entende? Eles estão colocando atrás da orelha assim para ouvir mais e mais. Assim é a alma condicionada. Externamente você fala, não, Prabhu, por que você está glorificando a mim? Eu não sou qualificado. Mas internamente está o quê? Muito ávido. Ai, fala mais. So now coming the same way, Então, da mesma maneira, Muslim king Hussein Shah o glorified rei the muçulmano architect. Hussein-Sah estava glorificando aquele arquiteto. Ah, você construiu essa belíssima torre. Then he told, yes, this tower is very nice. E aí o arquiteto falou, essa torre está muito boa, I mas can also make her happy. Even bigger I can. eu posso fazer ainda maior. Then
then Muslim king Aí o rei muçulmano, muito rapidamente, mudou sua mente. Kane Rusta. Then Rusta Tusta Kane Prasad bhi then King Hussain Shah become very angry. E aí o rei muçulmano Hussein Shah ficou com muita raiva. Eu falei para você para construir a melhor das torres, a melhor de todas, única e sem paralelos. E por que você não construiu ela de maneira única e sem paralelos? Então ele ficou com muita raiva. Você entende? Aí o rei muçulmano pegou o arquiteto pelo pescoço e jogou ele de cima da torre, talvez 500 metros de altura. 500 metros do chão até o topo da torre, ele jogou ele lá de cima. Porque o rei muçulmano estava pensando, talvez esse arquiteto vá construir outra torre maior que essa. E aí o meu nome e fama vão ser arruinados. Então o rei muçulmano ficou muito irado. Você entende? Veja isso. Então ele abandonou o seu corpo. Aquele arquiteto abandonou o corpo. E aí o rei muçulmano Hussein Shah ficou muito bravo. E disse a seus próprios servos: vá e traga alguma coisa. Mas o que era para trazer? Porque naquele momento o rei Hussein Shah estava com muita raiva. Ninguém podia se aproximar dele para perguntar nada. Se eles fossem perguntar o que a gente deve trazer, ele ficaria com raiva e também jogariam eles da torre. Então, os servos do rei Hussein Shah desceram do topo da torre e estavam pensando: o que eu vou trazer? O que eu devo trazer? O rei disse: traga algo, mas o que trazer? Oh, meu Deus! Então esse servo do rei Hussein Shah ficou correndo de um lado para o outro. E aí ele viu esses meninos muito jovens, que eram Amar e Santoshi, ali sentadinhos. E ele notou, esses dois meninos perceberam que tinha alguém ali andando em círculos, com a mente muito perturbada. E então Sanatana Goswami Pada perguntou àquele homem muçulmano: o que está acontecendo? Você está procurando pelo quê? E por que você está tão preocupado? O que aconteceu? E aí ele respondeu: o servo do rei Hussein Shah disse: o rei me ordenou a trazer, mas eu não sei o que é para levar. Traga água. Ou traga-me frutas. O que é para trazer? Chá? O que é para trazer? Ele não falou. Então Sanatana Goswami Pada disse: quando o rei mandou você trazer, ele estava olhando para onde? Ele estava olhando para a torre. Então Sanatana Goswami Pada disse:
workers, who is prepare the building and something. Então Workers, traz um pedreiro, aquelas pessoas que trabalham em construção, construction, do the construction. aqueles que ficam fazendo construção, Builder. um construtor. Pardon? Artisan. Right. Okay, just okay. Then the servant of Então o servo Husensha, do rei Hussensar he brought one, by name, artisan. levou um construtor. Good words, no problem. Just understand. Tá bom, não tem problema a palavra, apenas entendam. Then after few hours, E após algumas horas, King Husensha was o rei, coming down. a raiva do rei Hussensar Then se asked his servants, abaixou "Oh, I did not tell you what will bring. Just e I ele told perguntou you para o servo: bring. eu não falei para você o que era para trazer, eu só falei And traga. I brought this person E você, o que você trouxe? to Você prepare, trouxe essa pessoa aqui this something. que trabalha na construção, consertando as construções. Because I did not tell you bring. E aí o Just I rei told bring. disse: como é que você sabe o que era para trazer? Como é que você ficou sabendo? Porque eu não falei o que era para trazer. Que nem quando você fala traga, é para trazer comida, o que é para trazer? E aí nesse momento o servo do rei Hussensar falou: na verdade eu não sabia, mas dois jovens estavam sentados ali no local onde eu estava procurando e pensando no que trazer. Então eles me disseram: leve um construtor, um engenheiro, algo assim. How did they know? E aí o rei Hussensar ficou pensando: nossa, como é que ele sabia? They called to Amar and Santosh. Então ele mandou chamar Amar e Santosh. Then king asked to him, how do you know this? E aí o rei perguntou: como é que vocês sabiam Amar and disso? Santosh, they explained this way. Então Amar e Santosh explicaram That time king Husensha realized tudo. E aí o rei percebeu: esses meninos they are very intelligent. são muito inteligentes. For this regard, Então por essa razão, king Husensha, o rei Hussensar appointment to them, prime minister, colocou-os na posição de primeiro-ministro e ministro das finanças, da economia. So Sanatana Goswami, then he changed his name. Então Sanatana Goswami mudou o nome deles. O nome de Sanatana Goswami ficou Sakar Malik. Sakara Malika. Rupa Goswami other name. E o nome de Rupa Goswami ficou Dabira Kasa. And very quick, they got the position of E muito rapidamente eles prime minister conseguiram essa posição de primeiro-ministro e ministro da economia. and especially Sanatana Goswami Pad. E especialmente Sanatana Goswami Pada era muito For inteligente. this regard, King Husensha E gave por him essa razão, the position o of rei Hussensar lhe deu a posição de primeiro-ministro. best advisor of king. Ele era o melhor conselheiro do rei. You king need is what? Best. O que o rei precisa? Do melhor King conselheiro. cannot do anything without O his, rei não pode fazer nada sem o seu conselheiro. Precisa ou não what precisa? the minister will say. O que o ministro disser, o ministro He say, faz. minister is saying, okay, what are Então, you going up? o ministro diz: What are you going up? a água está indo para cima. Aí o rei fala: a água está indo para cima. Mas a água corre para cima ou para baixo? Para baixo. Mas o que o ministro fala, o rei assina embaixo. Você entende? So, Bengali Bhars Então há esse verso em Bengali que diz: two things are completely blind. duas coisas são completamente cegas: o What is it? rei e a água. And water. O rei e a água. King also blind.
O rei é cego Or water also. e a água também é cega. Por que a água é cega? If you force to water, water is going up. Se você forçar a Thinking água, can go up and it will go further. se você forçar a água, ela vai para cima, mas ela não pensa se ela vai para cima ou para In the baixo. same way, king nature is this. King is Para cima not, ou para baixo. not doing himself. What minister is saying, is doing. Então, da mesma maneira, o rei ele não pensa por si mesmo. O que o ministro fala, o rei segue. Person are blind. Então, duas coisas são cegas: o rei e a água. And they, Jal Andha, Raja Andha. What is it? Jal Andha or Raja Andha. Raja meaning king. Jal anda e Raja anda. Raja é rei é cego. This person did the bad thing. Okay. What will do? O ministro Minister is diz: saying, cut his head. alguém falar, essa pessoa fez alguma coisa ruim. Aí o que o ministro diz? Corta a cabeça dele. Aí o rei vai lá e manda cortar. Justify O rei não justifica offenders or not. What os minister seus, is saying, he said, so. os seus atos. Ele não vai investigar para ver se o outro é um ofensor ou não. O que o ministro fala, ele vai lá e Understand? It said. segue. Now, why I'm saying, because King Hussain Shah, he oh, this boy, Então, eh? esse rei, Hussein Shah, ficou pensando: esse menino é muito inteligente. The position of, E por essa razão, ele lhe deu a posição de primeiro-ministro. so in this way, Rup and Sanatan, Então, they got the dessa position maneira, of Rupa e Sanatana obtiveram as posições de primeiro-ministro e ministro das and finanças. King Hussain has so much love and affection with Sanatan Goswami Pada. E esse rei Hussein Shah tinha tanta afeição por Sanatana Goswami Pada, porque ele era tão inteligente. He is not doing anything. O rei não fazia nada. And what minister is saying, they say. O que o ministro dizia, o rei fazia. A minister is saying, O ministro in dizia: this pond, ó, neste lago, water is up this side, and the water is down this side. Okay, this is true. a água tá correndo para cima desse lado e para baixo desse lado. E o rei dizia: isso é verdade. Same level, but if the minister A is saying, água, this side, water is up, this side, ela water é is num lago, ela vai estar sempre no mesmo nível e não um lado para cima, outro para baixo. Mas se o ministro dissesse isso, o rei this concordava. person is thief. Okay, thief. Então, se o ministro dissesse: essa pessoa é ladrão, ok, ladrão, o que fazer? Corte a cabeça dele, corte a cabeça dele. Takai sir Bhaja, Takai sir Khaja, Mandir Nagari, Chowpar Raja. Eh? You should not stay that place. Você não deve ficar Everything is one. no local onde tudo é igual, que tem o mesmo No valor, discrimination. que não possui You should discriminação. not stay that place. Você não deve ficar nesse local This proverb onde is saying, não possui Takai sir discriminação. Bhaja, Esse Takai provérbio sir diz: Khaja, Mandir Nagari, Chowpar Raja. If you see, go to the market, se você in that for place, everything is the same. ao mercado onde tudo tem o mesmo preço, você não deve ficar lá. Problem will come. Senão, um grande problema você terá na sua vida. Você There is no entende? discrimination. Onde não tem Everything is discriminação, all equal. onde tudo tem o All mesmo are equal or preço. not? Eh? All your fingers are equal or not? Tudo é igual ou não? Todos os seus dedos têm o mesmo tamanho? São iguais? All you have Os impersonalistas dizem tudo é Brahma. discrimination everywhere. Mas a discriminação, a distinção está em todo local. Our fingers, look. How many Veja os fingers? seus In dedos. your hand, one hand, Na sua mão tem 5 and every finger dedos. size also different. E cada dedo tem o seu próprio tamanho Every diferente. finger's activity is also different. E a atividade de cada dedo é diferente. This finger size, this got thumb finger, Tem esse aqui que é o dedão, indicate fingers. esse aqui é o dedo indicador, tem um polegar, o dedo indicador. This finger is coming out. Quando você ficar com raiva, You will not say, you do this.
automaticamente esse dedo aponta para frente. Do this. Hey, Você fala, você cante, quando você está dando ordem, o dedo aponta para frente. pointed finger. Por isso esse é o dedo indicador. Look at this. É o dedo que aponta. Você faz isso, você faz When aquilo. angry, then point. E se alguém estiver com raiva, o dedo fica assim apontado para Very frente. dangerous this one. É um dedo muito perigoso. Your fault. Isso é sua culpa. Você não fala que é minha culpa. When you are chanting holy names, Por essa razão, quando a gente está cantando o santo nome, esse dedo fica sem trabalho, sem função. with that. Ele fica do lado de fora da japa. Oh, I cannot serve to E aí ele fica chorando. Eu não posso servir Krishna, não. Os 4 dedos estão Then servindo. Lord is saying, okay, I will give serve to you. Whatever you Aí o Senhor diz, tá bom, eu vou te dar uma ocupação. Aponte para o seu próprio peito. Não veja as falhas dos outros. Veja as suas próprias falhas. Different fingers. These are São middle fingers. diferentes dedos. These are ring fingers. This Esse is é o the dedo anelar, aquele é o dedo... É o pai de todos, né? small finger. Tem o dedinho Size also mindinho. different. This finger was very E o tamanho de cada um é diferente. murky, shallow. O dedo mindinho é muito pequenininho e magrinho. É um magrinho sado. Skinny or not? É magrinho ou não é? If all the fingers will be equal, we cannot write. Se todos os dedos tivessem We cannot eat all. o mesmo tamanho, você não ia conseguir escrever nada. E você não ia conseguir comer também. Manifested all hand of this finger. Se o Senhor We cannot write, we cannot eat. tivesse manifestado todos os dedos da nossa mão com o mesmo tamanho, a gente não ia conseguir nem escrever, nem comer. Lord creates everything with a significance. Tudo que o Senhor faz tem um All significado. are equal. No, different. Todos são iguais? Não, são diferentes. Madhacharya Fatiga, Madhacharya, he give the intense about Edova. What about? Ele deu ênfase no Bedavada, na diferença. Difference. Male, female. Homem, mulher. Difference or not? É diferente ou não é? Não é que todos são iguais. Different. São Nature diferentes. also different. A natureza também é diferente. Vedavad is very important. Vedavada é muito importante. Try to understand this philosophy. Tente entender essa The filosofia. doctrine of A doutrina dualism. do dualismo, do Eitavada. O que eu falei? The doctrine of A doutrina do dualismo, do Eitavada. Do Eitavada é muito importante. for this regard, just I also tell to this Por essa razão, eu estou te falando essa história. Everything is same price. Onde tudo tem o mesmo valor, 1 kilo, one price, 1 rupees. 1 quilo de arroz inflado, 1 rupa. One price. Sabe, arroz, pipoquinha de How arroz? much kilo? 1 rupee. 1 rupa. Price is 1. Or 1 kilo paneer, E 1 quilo do panir custa quanto? 1 kilo. 1 quilo. $1. $1. $1 also, one price. E $1 também, a pipoquinha de arroz, tudo o mesmo preço. So you should not stay there. Então você não deve ficar nesse local, senão um grande problema, Once Guru and disciple você came vai one ter place, um grande problema. they gave some Certa money to vez, each Guru e discípulo estavam num local, o Guru deu um pouco de dinheiro para o discípulo e falou, vá para o mercado e compra algo para a gente comer, and the market a gente está com fome. person, Aí o discípulo foi lá no mercado e perguntou, $1. quanto que custa o arroz inflado, a pipoquinha de arroz? $1. E quanto que é o panir? O quilo do panir? $1. In my shop, everything is what? E a pessoa falou, na minha loja tudo custa $1. Then that disciple, Tem o mesmo preço. what do you think? E aí o discípulo ficou pensando, This one price. para que eu vou levar arroz inflado? Essa pipoquinha de arroz é inútil. Completely dry. É seco. You take this and put the water and come in this. Se você colocar água, aí ele fica inchado assim. Or paneer, Mas o panir, to eat paneer, then you become very healthy. você come panir e fica muito saudável, forte. Therefore, this is a disciple. Por essa razão, o discípulo
paneer, lot of paneer. Trouxe um monte de paneer. Gurudev asked, hey, E aí o Gurudeva why did you bring perguntou, lot of paneer? ei, por que você trouxe assim tanto paneer? E ele disse, ah, Gurudeva, eu sou muito esperto. In that the shop, E everything por is quê? $1. Nessa loja tudo custa $1. How much kilo, 1 kilo rice? $1. Qual o quilo do arroz? $1. How much kilo? How much price the kilo? For rice? $1. Everything. Qual que é o preço do arroz inflado, da pipoquinha de arroz? $1. E do paneer também era $1. Sweets, how much kilo? Dos doces, quanto custava? $1. Paneer, everything. Tudo $1. So for this regard, I'm thinking, Então, por essa razão, today we will be very nice beautiful festival, Paneer festival. hoje a gente vai fazer um belíssimo festival, que é o Festival do Paneer. Qual festival? O Festival do Paneer. Gurudeva disse, To bind your luggage and leave this place. empacote suas coisas imediatamente e vamos embora daqui. But Gurudev will not check. Paneer, but no. Gurudeva, você não quer paneer? Não. Vamos embora daqui. Gurudev, O discípulo disse, Gurudeva, eu tô tão magrinho. or maybe I can stay here a few months. Então talvez eu possa ficar alguns meses aqui. Every day eat paneer. E aí eu vou comer paneer todo dia, porque é só $1. Paneer. Todo dia, o que eu vou poder comer? Paneer. Paneer or not? Vocês gostam de paneer ou não? He likes. Ele gosta, né? Gurudev told, no. E Gurudeva disse, não. Our disciple told Gurudev, no. Eu quero... Gurudeva falou, não, vamos embora daqui. O discípulo falou, não, eu quero ficar. Aí o Guru disse, tá bom, se algum problema você tiver na sua vida, se lembre de mim que eu vou te ajudar. E aí o Guru foi embora. E aí o discípulo todo dia, ele comia paneer, Lunch paneer. tomava café paneer, Night time, no almoço paneer every day. e na janta paneer. Todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia ele comia paneer. Now he is called Paneer Das, Agora ele virou o Paneer Das. Vaishnav Das. Antes o nome dele era Vaishnava Das. Agora é Paneer Das. Porque ele está comendo tanto paneer e está muito gordo. He become Por comer paneer por um mês, ele ficou muito gordo. Paneer Das. Todos começaram a o chamar de Paneer Das. Okay. One day, one thief entered E aí? the treasure of the king. Um dia, um ladrão entrou no tesouro do Please rei. notice, the police cannot catch the E a polícia ficou sabendo, mas não conseguiu prender o ladrão. thief, but Os policiais perseguiram o ladrão, mas ele desapareceu. then he reported to the king. Police E report aí, to the king. a polícia informou ao rei. Thief Durante a came noite, in this treasure. um ladrão veio aqui no seu local, mas nós não pudemos prendê-lo. Então o rei perguntou, como é que era esse ladrão? Aí disseram, ele era muito gordo. Okay. Aí o rei falou, gordo? Ok, vá até o meu reino. Who is the, what is it called? Fattest person. E aquela que for a pessoa mais gorda, traga aqui. Then police searched Então a polícia estava procurando in the place of Paneer Das. no local de Paneer Das. Oh, last night you came. E aí a polícia falou, noite passada você foi lá no cofre do rei e tentou roubar o dinheiro e tudo mais. E aí Vaishnava Das falou, não, eu sou um sado. In holy name, Estou aqui cantando o santo nome. offering the paneer to Thakurji. Eu só ofereço o paneer para a deidade como? Understand? Vocês entendem? I'm not thief. Eu não sou ladrão, não. Sadhu. Sou sado. Sadhu. Ei, sado. Maybe daytime sadhu. And I- Talvez de dia você seja sado, mas de noite você é ladrão. Então a polícia o prendeu e o levou para o rei. last night you came. E o rei falou, noite passada você foi até o meu tesouro real. E ele falou, não, eu sou um sado. Ei, sado. Talvez de dia você seja sado, mas de noite você é ladrão. My police.
minister, all they told. You came. O meu ministro e os meus policiais disseram. Foi a pessoa mais... Os meus policiais disseram. Foi a pessoa mais gorda que foi lá e a pessoa mais gorda que tem é você. Então foi você. Vaishnava is saying, Então o Vaishnava Das ficou dizendo Panidas. Agora o nome dele era Panidas. Panidas estava dizendo, não, não, não. Que não, que nada. Eu vou te punir. but you have to sit on the tip of the spear. Você vai ter que sentar na ponta da lança, vai ter que ser empalado. Then he was crying. E aí ele começou a chorar. I was crying, why you want to meet with my guru? Aí falaram, por que você está chorando? Eu quero me encontrar com o meu guru. Give the information is Então, cadê seu guru? Aí ele falou onde o guru estaria e eles foram lá. cannot recognize. Então, o guru chegou lá e não conseguiu reconhecer o seu discípulo. Que antes ele era muito magrinho, mas agora estava muito gordo. 30 kilos, and now he is Antes ele tinha tipo 30 quilos, agora tinha tipo 130 quilos. before he was how many kilos? Antes ele tinha quantos quilos? 30 kilos. 30. How many kilos are you? Quantos quilos você 10 tem? kilos. 10 quilos? One 30 pounds. 60 kilos. 60 quilos? Okay. Tá certo. Now eating more and more, E agora comendo mais e mais? Panis? maybe Talvez? 230. Talvez 230. Okay. Very strong, right? So Guru first cannot recognize you are my disciple now. Então o guru não podia reconhecer quem era o discípulo dele, Understand? porque ele tinha mudado muito, você entende? Please save my life. Mas ele falou, oh, Gurudeva, por favor, salve minha vida. And you should not stay that place where is. E aí o guru disse, eu te falei, você não deve ficar naquele local onde tudo é igual. You did not listen. Mas você não me ouviu. Anyhow, you saved my life, then my life. Aí ele falou, oh, Gurudeva, de alguma maneira, salve minha vida, eu me rendo completamente a And você. you are dishonor your order. What will say? Eu nunca vou desonrar suas ordens. O que você fizer, eu vou falar, eu vou fazer. O que você disser, eu vou fazer. When time is coming, disciple Então, have to sit on the tip o- of the spear. Então o rei tinha declarado que quando a hora chegasse, ele ia ter que sentar na ponta da lança. All the sitting. E aí estavam todos sentados ali Then assistindo. Guru told, E aí o guru disse, the Guru told to king, o guru disse para o rei, I want to sit. eu que quero sentar na ponta da lança. E aí o discípulo disse, não, não, Gurudeva, sou eu que vou sentar. Guru and disciple E ambos, guru e discípulo, começaram a are disciples saying, discutir. Não, eu vou sentar, não, não, eu que vou sentar. many years you do bhajan and sadhana. Ele falou, ó, Gurudeva, muitos anos você On fez the tip of the bhajana e sadhana. spear, you will go direct. Se você sentar na ponta da lança, você vai diretamente para a morada do Senhor, porque você fez já bhajana e sadhana. Eu não fiz ainda, então é melhor que eu sente. Então o rei ficou olhando aquilo assim, Then king asked, e aí o rei perguntou you are not offended. para o guru, ei, você não é o ofensor, é o discípulo que My money from que my fez treasure. coisa errada, ele roubou o dinheiro do meu tesouro. Então eu vou puni-lo. The king Puni-lo. is Mas o guru disse, ei rei, ouça. spear. That time was very nice, beautiful. And Naquele momento que essa lança foi confeccionada, Yoga, Rajyoga. One special time. era um momento astrológico muito especial. In this tip of the Se qualquer pessoa sentar na ponta dessa lança, he will go direct to heaven. essa pessoa irá diretamente para o céu. Then king told, huh? Aí o rei disse, é? Yes. For Isso this é reason I verdade? want to see. Aí o guru falou, sim, é por isso que eu quero sentar, mas o meu discípulo está dizendo que ele que vai sentar. Then king told, Aí o rei disse, oh, ah, I did not see the heaven. eu ainda não vi o céu. I ruled this country.
Eu só fico reinando aqui nesse país. Então talvez eu possa ir para o céu. Facilmente eu vou. Então ele ordenou his persons, hey, os seus get out seguidores. this Guru and disciple from my Ei, kingdom. expulse esse guru discípulo do meu país. Sou eu que vou sentar na ponta da lança. Then king seated, E aí o rei sentou spear, then boom. na ponta da lança Then Guru and disciple. e guru e discípulo foram embora. So for the purport about this Então, qual é o significado dessa purport história? about this story, O significado dessa história those who are saying all é we are que equal, all we are Brahma. aqueles que ficam dizendo, ah, eu sou Brahma, você é Brahma, She is Brahma. ela é Brahma, ele é Brahma, My wife is Brahma. a minha esposa é Brahma, meu marido é Brahma, Son is Brahma. meu My filho é daughter is Brahma, all you are todos são Brahma. Eko Brahma. Eco Brahma, One Brahma without second. um Brahma sem um So segundo. those who are saying this is should not. Então, essas pessoas que dizem isso, So for this regard, this story. Takai Sere Bhaja. isso não é bom. Takai Sere Khaja. Andher Nagari. Chaupat Raja. This proverb is saying. Então, esse provérbio em hindi fala Those isso. who are saying all you are Brahma. Aqueles que falam, ah, todos vocês são Brahma. Ah, como é possível que todos vocês sejam You Brahma? are not Brahma. You Você are não é the Brahma. Você é o servo de Brahma. Korte koe Bhagavan. The principal meaning of Brahma means Lord Krishna Bhagavan. O princípio principal de Brahma é o Senhor Bhagavan. And no one equal to him also. E ninguém é igual a Jiva will ele. become Brahma. Então, como você pode se tornar Mami Brahma? Mansa Jiva Loke Jiva Buddha Loka Sanatana. Sanatana. Krishna says in Bhagavad Gita. Krishna diz na Bhagavad Gita, Part and parcel of todas as entidades vivas são partes e parcelas do Senhor. the eternal and transcendent. São eternas e How possible Jiva will transcendentais. become Brahma? Então, como é possível que a diva se torne Brahma? Isso é simples. So now coming in this way, Então, this I continuando. told you. Ontem eu falei, Sanatana Goswami Pada. Sanatana Goswami Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu gave their name ele recebeu de... Rupa and Sanatana. Então, os dois receberam de Mahaprabhu esses nomes, Rupa e Sanatana. E Mahaprabhu Guru Sanatana. disse a Rupa e As soon as Sanatana, possible, give up your assim job, que seja possível, abandone Vrindavan, and o trabalho de vocês e venham a Vrindavana fazer Bhajna Sanatana Sadhana. Goswami Pada, Mas Sanatana Goswami Pada, he told to Lord ele Chaitanya era muito inteligente, ele disse a Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavan. ei Prabhu, você está indo para Vrindavana, mas muita gente está indo atrás de você. This is not the process to go to Esse não é Vrindavan. o processo para ir para Vrindavana, cheio de gente mundana te seguindo. Some pilgrimage place, Se você for até um local many de mundane people, they will make de disturbance. peregrinação, cheio de gente mundana junto com você, isso vai te causar problema ou não vai? Eles vão perturbar sua mente. Culture, everything goes stupid. Vão perturbar sua cultura, tudo. Estúpidos e sem noções. Mahaprabhu. Por essa razão, Sanatana Goswami Pada falou a Chaitanya Mahaprabhu, Give up everybody. This is not the process go to Vrindavan. esse não é o processo para ir para Vrindavana. Você deve ir para Vrindavana sozinho, esse é o melhor, isso é o Or melhor. maybe one or two person with Ou talvez com uma ou duas pessoas. Muita gente junto vai dar problema ou não vai? problem coming or not? Problema vem ou You não lost vem? your flight. E aí você pode até perder o seu voo. Wait. E aí vai ter que ficar esperando no Your aeroporto. flight will come. No? Quando que vai ter o próximo voo? Otherwise you thinking, oh, Gurudev did not wait for me. E aí você vai pensar, Right, wait. Gurudeva não... Aí eu vou ter que ficar esperando horas e horas, senão você vai ficar pensando, ah, Gurudeva não esperou por Problem mim. coming or not? Or if you go alone, no problem. Agora quando você vai sozinho, não tem problema. Behind who is coming, not coming. Você não precisa ficar olhando para trás quem está vindo, quem não está vindo. So for the Sanatana Goswami Pada, he told to Lord Por essa Chaitanya razão, Sanatana Goswami Pada disse a Chaitanya Mahaprabhu, Oh, this is not the process to go to Vrindavan. esse não é o Vrindavan processo para ir para Vrindavana. Understand? Você entende? Understand or not? Você entende ou não?
Por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu, de Rama Keligan, ele retornou a Jagannatha Puri. E esse katha é explicado em Chaitanya Charitamrita. E Mahaprabhu disse instrução a Rupa e Sanatana. Assim que se for possível, você deve abandonar o seu posto e ir até Vrindavana fazer Bhajana Sadhana. Mas Rupa Goswami Pada ele era o ministro das finanças, então ele pediu demissão para Husansha e Husansha aceitou. Mas quando Sanatana Goswami Pada tentou pedir demissão para Husansha, Husansha falou não. Ei, Sagar Malika, você é o meu melhor amigo, você é como o meu irmão mais velho. Sem você, como é que eu vou governar meu reino? Fique aqui comigo. Mas Sanatana Goswami estava pensando, como é que eu vou conseguir abandonar esse posto? Estava pensando. Então ele ficou fingindo que estava doente. Mas o rei Husansha enviou um médico para o local dele para lhe dar remédio. Mas quando o médico chegou ao local de Sanatana Goswami, ele viu que Sanatana Goswami estava falando Harikatha, falando com seus devotos. Então era o médico real. Ele checou o pulso de Sanatana Goswami Pada, viu que não tinha febre nem nada. Então ele informou ao rei. Ele não tem febre, não tem nada não. Significa que Sanatana Goswami Pada ele está fingindo porque ele não quer servir aqui no meu local. E naquele momento, o rei Husansha tinha ido até Orissa para conquistar a Orissa. E ele disse a Sanatana, venha comigo. Você é o meu melhor ministro. Sem um ministro, como é que eu vou conquistar a Orissa? Mas Sanatana Goswami Pada estava pensando, em Orissa fica Jagannatha Puri, é o local do Senhor Jagannatha. Eu não quero ir lá perturbar os devotos do Senhor Jagannatha. Por essa razão, Sanatana Goswami Pada ficou dizendo, estou doente, não vou não. Mas o rei percebeu. Talvez ele vá fugir do meu reino. Então, por essa razão, o rei Husansha o colocou na prisão. Cadê o amor? O rei Husansha o colocou na cadeia e ordenou estritamente para o carcereiro, coloque-o lá, não deixe-o sair, até que eu volte e conquiste Jagannatha Puri. Ele tem que ficar aí. E agora as mãos e pernas de Sanatana Goswami Pada estavam presas por uma corrente, né? Como se fosse algemado. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tinha lhe dito, assim que for possível, vá para Vrindavana. E Rupa Goswami Pada já tinha conseguido abandonar o seu posto e ido para Vrindavana. Mas Rupa Goswami Pada havia guardado um pouco de dinheiro para Sanatana Goswami Pada. E ele tinha dado esse dinheiro a um Brahmana.
then you e disse, se Sanatana Goswami precisar, dê esse dinheiro a ele. Rupa Goswami Pad, he wrote one letter to E Rupa Goswami Pad Sanatana Goswami Pad. escreveu uma carta para Sanatana Goswami Pad. Então, Rupa Goswami Pad escreveu uma carta para Sanatana Goswami Pad, uma letra em linguagem simbólica, porque era um segredo, porque se uma pessoa do governo lesse, ia ser um problemão. Então, ele escreveu com uma linguagem simbólica, indireta. Ele escreveu isso, mas ninguém conseguia entender. Sanatana Goswami Pad, ele leu isso e entendeu. Qual era o significado? Kagate Mathura Puri. Krishna veio em Mathura. E Krishna já abandonou este mundo material. Uttara Kosala quer dizer Ayodhya. Ramachandra também veio em Ayodhya. E ele fez sua lila e partiu. Então Krishna e Ram já fizeram suas lilas e já partiram. E agora Chaitanya Mahaprabhu está aqui e em breve ele vai partir deste mundo material. Então, assim que seja possível, você deve vir a Vrindavan. E Sanatana Goswami Pad era muito inteligente. E Chakan é muito inteligente. Ele ficou pensando, como que eu vou sair daqui da cadeia, da prisão? Então, Sanatana Goswami Pad, certo dia, perguntou ao carcereiro, ei, ouça, por favor, me liberte dessa prisão. Você entende? Então, ele ficou dizendo que ele ia fazer bhajana sada num local muçulmano, porque ele ficou pensando, se os muçulmanos virem que eu virei muçulmano, eles vão ficar felizes. Então ele deixou a barba grande e ficou assim como se fosse um muçulmano. Então eu vou para Makkah, Madinah. Então, por favor, me liberte. Mas o carcereiro estava pensando, se eu te libertar, o rei vai cortar minha cabeça. Aí o Sanatana Goswami Pad ficou pensando, o que fazer agora? Então, Sanatana Goswami Pad falou, aceite esse dinheiro. Era muito dinheiro, moedas de ouro. Toma, aceite isso. Quando o carcereiro viu aquele monte de moeda de ouro, ele ficou salivando um pouco. Mas ainda assim ele pensou, se eu libertá-lo, o rei Kusensal vai vir cortar minha cabeça. Então não posso aceitar esse dinheiro de você. Não posso te ajudar a sair dessa prisão. Aí Sanatana Goswami ficou pensando, o que fazer? Sanatana Goswami Pad falou, pega esse dinheiro. Mais dinheiro, pegue. E Sanatana Goswami Pad é muito esperto. Ele falou, ouça. Quando o rei Hussein voltar, diga a ele, as mãos e pernas de seu ministro, Sanatana Goswami Pad, estava amarrado com essas correntes. E aí ele foi se banhar no rio. E aí ele afundou na água e quem sabe o que aconteceu com ele. Talvez ele tenha abandonado o corpo dentro da água. Diga isso a ele. E aí eu prometo a você, Sanatana Goswami Pad disse àquele carcereiro muçulmano, eu prometo a você que não irei retornar aqui. Ninguém vai saber onde eu fui. Então,
Muslim jailer, okay. O carcereiro muçulmano disse ok. And took a lot of money. E aí ele aceitou aquele dinheiro todo. You listen or sleeping? Vocês estão ouvindo ou estão dormindo? Sleeping or listening? Estão dormindo ou ouvindo? Dormindo, né? Then Sanatana Goswami Pad, Então Sanatana Goswami he Pada did not pay. He was escapou running da path prisão. of jungle. Mas ele foi pelo caminho do meio da floresta, onde tinha tantas montanhas para baixo e para cima. One servant with him. E aí ele levou um servo com ele. And coming one place, Patra. One place name is called Patra Mountain. Very Ele veio a esse local, que era uma montanha muito mountain of some decoration. perigosa. E nessa montanha também tinha alguns bandidos. And his servant, E aí, certa noite, Sanatana Goswami Pada e seu servo estavam descantando ali. notice E Sanatana Goswami Pada decoration. reparou que So much give respect to Sanatana Goswami Pad. os bandidos estavam dando tanto respeito para Sanatana Goswami Pada. Then Sanatana Goswami Pad thinking. E Sanatana Goswami Pada ficou pensando. Unknown person. Why they Eles são giving me pessoas so much desconhecidas para nós. Por que que eles estão dando tanta comida e tanto respeito para nós? inside? Alguma coisa deve estar errada. Something happened. Tem algo aí. Then he asked his servant, Então, Sanatana ele Goswami asked his perguntou servant, ao servo: have you any money with you? você tem algum dinheiro com você? That is servant of Sanatana. He told yes. E o servo falou: sim, How much? eu trouxe um dinheiro. Quanto? Golden coin. 7 moedas de ouro. Will you give me? E aí Sanatana Goswami falou: me dá. Then night time Sanatana Goswami Pad came, and that decoration. Então, à noite, Sanatana Goswami Pada foi até os bandidos e disse: toma esse dinheiro. Toma essas 7 moedas de ouro. Then the owner of the restaurant, E aí o dono do restaurante disse: you have 8 golden coins. ele falou, não, Planning. você tem And 8 moedas de ouro. E a gente estava planejando te matar e pegar esse dinheiro. Mas você é sortudo que você me deu esse dinheiro antes. Então Sanatana Goswami Pada perguntou ao servo: ei, quantas 7, moedas de ouro você tem? give me 7 8. Falou: por que você só me deu 7? by myself. Cadê a outra? When was I gonna go? Falou: eu tinha guardado comigo para alguma emergência. No. Sanatana Goswami falou: não, me dá aqui. Gave to them 8 Então, Sanatana Goswami Pada deu a eles as 8 moedas de ouro. Understand? Você entende? Then Sanatana Goswami Pad. And that the decorator they told, okay, you are honest person. Então, os bandidos disseram a Sanatana Goswami Pada: tudo bem, você é uma pessoa honesta, a gente não vai pegar seu dinheiro, não. Toma de volta isso aqui. Mas Sanatana Goswami Pada: se a gente continuar mantendo esse dinheiro com a gente, outro bandido vai vir aqui nos perturbar, então fique você com esse dinheiro. Então ele deu todo o dinheiro para os bandidos e foi embora. Que belo que era Sanatana Goswami. E ele estava com uma barba grande, porque alguns meses estava preso na prisão. Aí a barba cresce ou não é? E ele estava assim com essas roupas de muçulmano, essas roupas longas e essa grande barba. Ninguém poderia reconhecer que ele era um Vaishnava. Ele estava assim com essa grande barba. Vocês veem que os muçulmanos têm essa grande barba. E também essas roupas compridas, manga comprida e outra blusa assim que cobre o corpo todo. Então, dessa maneira, assim estava Sanatana Goswami. Ninguém poderia reconhecer que ele era um Vaishnava. Ele estava com uma grande barba. Todo mundo achava que ele era um muçulmano. Você é um muçulmano ou um Vaishnava? Cadê o Ramananda? Você é um Vaishnava? Raspa sua cabeça. Vai raspar hoje ou não vai?
Then good Vaishnava, put tilak, kanti mala. Sanatana Goswami, Põe a tila, cantimala. Muslim. And in this way he Mas came. Sanatana Goswami estava assim que nem muçulmano. Then he met with his brother-in-law. What is his name? Srikant. Então, What is his name? ele se encontrou com seu cunhado. In that place. Then he also met with him and gave one and very expensive and silken and what is it called blanket. E o cunhado dele lhe deu um manto muito caro de seda. Kasi, E aí Sanatana Goswami foi até Kashi, onde Chaitanya Mahaprabhu estava ficando na casa de Chandrasekhara Mishra. E Sanatana Goswami foi até lá. E aí um devoto falou, o muçulmano veio aqui se encontrar com você. E Chaitanya Mahaprabhu era Bhagavan e sabia de tudo. Ele entendeu e falou, mandou chamá-lo. Então, ele se encontrou primeiro com Mahaprabhu na casa de Chandrasekhara Mishra. Mas Chaitanya Mahaprabhu repetidas vezes ficou reparando nele. E Sanatana Goswami entendeu, compreendeu o coração de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Sanatana Goswami foi até a margem do Ganges, onde um lavador de roupas estava lavando roupas. E ele perguntou ali ao lavador de roupas: Ei, me dê o seu manto sujo e velho e troca pelo meu manto de seda novo e valioso. Aí o lavador de roupa falou, não, você está brincando comigo. Ele falou, não, por favor. Então ele trocou e de novo foi até Chaitanya Mahaprabhu. E ele também raspou sua barba e tudo mais. O quê? Hoje os brahmacharis, sannyasis, matavasis devem raspar, porque hoje é Guru Purnima. Porque os Vrajavasis vão se lembrar de Sanatana Goswami Pada. E por essa razão, os Vrajavasis também raspam o cabelo hoje. E fazem Giriraj Govardhan Parikrama. Se você for até Giriraj Govardhan, você não pode imaginar. Milhões e milhões de pessoas estão lá hoje, no dia de hoje. Por 2, 3 dias, especialmente no dia de Purnima. Milhares e milhares de pessoas, você não pode acreditar. E os Vrajavasis dizem, Bolo Giriraj Maharaj Ki Jai, Jai Jai Shirade. Você entende? Você já fez o Parikrama de Giriraj ou não? Você fez? Então, hoje, Asari Purnima. Mula Purnima, Asari Purnima. Naquele momento o Gurudev estava imaturo, então O som sai daqui. era perto do meio-dia. Nós fomos com o Gurudeva fazer o Parikrama de Giriraj Govardhana. Alguns Vrajavasis e alguns Brahmacharis também estavam presentes. E no meio de Giriraj Govardhana começou a chover muito forte. Antes não tinha nenhuma facilidade. Mas 20 anos atrás, o Parikrama de Giriraj era muito... Ele era cheio de lama. Agora no Parikrama de Giriraj está tudo muito belo, completo.
Facilmente você consegue caminhar, sentar. You can also do your parikrama with your own car, private Você também car. consegue fazer parikrama com seu próprio carro. You can do parikrama with rickshaw, many things. Você pode fazer parikrama com rickshaw, And de that várias time was formas. only E naquele tempo, só caminhando você podia fazer. and full of mud also. E era cheio de lama, eu lembro. And when rain coming, E quando a chuva vinha, that place is completely full of water. então aquele lugar ficava completamente cheio de lama. So I remember. And Eu estou lembrando disso agora. heavy rain coming. Quando essa chuva bem forte ela veio. At night time, E à noite there is no light, nothing. não havia luz. Agora tem muitas facilidades. Understand? And the brothers trust. Vocês entendem? They also very nicely arrangement everything. Então os Brajabas eles arranjaram tudo muito belamente. Once we are doing Giriraj Parikrama. Uma vez a gente estava fazendo o Giriraj Parikrama e That's called Nilgai. algumas vacas chamadas Ligai. Very precious, that's called. That cow is Okay. very precious. São vacas muito ferozes. And kids, you E se elas vierem, elas podem atacar você até matar você. 5 or 6 Então tinha 5 ou 6 dessas tipos de vaca, Nigai. and sitting in and standing. E elas estavam de pé. Eyes is like me. Os seus olhos estavam bem arregalados, assim, bem ferozes. Hare Krishna. Começou a cantar Hare Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Giri Raja Jaya Govardhana, Jaya Giri Raja Jaya Govardhana. Then there's a cow, Então as vacas, run. elas foram embora. And sometimes they will attack the people, Alguma vez elas atacavam as pessoas. killed. E às vezes até matavam as pessoas. Você entende? And now everything is also Mas agora tudo está arranged very nicely. Tá tudo bem arranjado, tudo bem bonito, não há nenhum desses tipos de problema, eu acho. Se você fizer o Parikrama de Giriraj, muitas pessoas vão alimentar você. Pega essa fruta, pega essa prachada. Se você não pegou prachada, então a força eles vão fazer, ei, pega isso. Agora é completamente diferente. Então por que eu estou dizendo isso? Porque Sanatana Goswami Pada, ele se encontrou com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então Mahaprabhu, ele ficou muito satisfeito com ele quando ele raspou sua cabeça e tirou também o bigode, a barba. Então Sanatana Goswami, ele perguntou a Sri Chaitanya Mahaprabhu essa pergunta. No Chaitanya Charitamrita está dito, qual a pergunta? Sattva sadhan tattva kichu na jani kripa kori sattva sab tattva kahato apani. Sanatana Goswami Padi Ele perguntou ao Sr. Mahaprabhu 6 questions. 6 perguntas. Quantas perguntas? 6 perguntas. Quais são as 6 perguntas? Que ame, quem sou eu? First question. Primeira pergunta, quem sou eu? Jare. Por que eu estou sofrendo essas 3 misérias de Maya? Adhyatmika, Adibhautika e Adidevika. Então 3 perguntas. 4. Eu não sei qual que é o sadhana tattva e o... Acho que é a meta. E a meta, sadhya tattva. Então Mahaprabhu, ele respondeu. Então Kyam, ele respondeu, você não é esse corpo. Você é um servo eterno de Krishna, de Vereswarupa Roy. Você é o servo eterno de Krishna. Você não é esse corpo. Todos vocês estão pensando, eu sou esse corpo. Eu sou homem, eu sou mulher. Isso é chamado de a concepção corpórea. A palavra em sânscrito é Dehatma Buddhi.
Dehatma Bhuti. I am this body. Eu sou But este you are not corpo. this body. Who Ei, are você you? não é esse corpo, quem é você? You are the eternally silent Você é o servo Lord eterno de Krishna, Krishna. Vishnu Divya Sarupa Roy Krishnera Krishna Nityadas. Nityadas. Krishna Sasakti Vedavid Vikas. Later we'll discuss more. Então, mais tarde nós vamos discutir mais Sanatana Siksha. Teaching. É muito belo esses ensinamentos. Though Sanatana Goswami Padi, eternal aspect Lord E Sanatana Goswami, ele é o eterno sucesso de Chaitanya Mahaprabhu. E ele é chamado de Lavanga Manjari de Srimati Radhika, uma saca de Srimati Radhika. teaching to the others, Loka Siksha. Então ele está ensinando as outras pessoas, Loka As Siksha. a best and perfect question, then perfect. Se você fizer uma pergunta, uma perfeita pergunta, então uma resposta perfeita vai vir. Agora, se você fizer uma pergunta tola, então vai vir uma resposta também tola. Você entende? Então, Sanatana Goswami, ele perguntou ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Kyami, Kyami, Kyama, Jayatati. Gyanahi jani koi chekito hoy, satto sadhan tatto, pichu na jani, sab tatto kohato apani, Paravindavan Vihari. Jai, Bole Sanatana Goswami Pad ki. Jai. Sanatana Goswami life is very nice. A história de vida de Sanatana Goswami é muito bela, muito linda. Now time is over. Mas agora o tempo acabou. Then you also take prasad. E vocês também agora vão tomar prachado. Shave your head. Então corta o cabelo Go to another program. e a gente vai pro próximo programa. Going or not? Estão indo ou não? In the house of Na house de Dharma Prabhu. Everybody's house. na casa de um devoto. Kirtan. Harikata, Kirtan, Harikata Mahaprasad. Paravindavan Vihari Lal. Jai. From today, Chaturmasya start. Então hoje também começa o Chaturmasya na Vedanta Swami. nossa linha Gaudiya Vedanta Samiti. De Srila Bhakti Pranam Kesha Goswami Maharaj, ele estabeleceu nesse dia começar o Chaturmasya. 4 things. 4 months. You have Então por 4 meses to follow the 4. você vai ter que seguir os 4 princípios. First month, you should not No último mês spinach. você não pode comer espinafre. O primeiro. No primeiro? No primeiro mês você não pode comer espinafre Any kinds of ou qualquer tipo de leaves. folhas. Leaves means what? Folha significa o quê? Chaka. Shak. Not Korean. But the leaves are there. Fala do coentro, ele falou tem folha no coentro também. No coentro também tem folha, então não pode. So, second month, No segundo mês, vocês não podem comer yogurt. iogurte. Third month, No terceiro mês, milk. leite. Fourth month, E no quarto mês, mustard seed grão de mostardas. and mustard seed also. Qual que é o outro? Ele falou alguma coisa. And 4 months should not take E nesses 4 meses, você não pode comer loki formal. e paramal. Chinese tomato. E agora vem essa pergunta, e tomate pode? Então, tchau. Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer o começo. Porque já tinha um tempinho quando a gente começou. Deixa eu ver se dá pra voltar aqui a live. Pera, tem que esperar ela. Vou sair aqui e entrar de novo. Agora foi. Então a gente está fazendo o começo agora. Second month, don't Não, take mas voltou pro final aqui. yogurt. Third month, Como? don't take milk. Não sei, vamos tentar de novo. Thousand. Não, tá. Vou tentar mais um pouquinho. Deixar tudo que tá aberto aqui.
Acabou. Mas a gente vai fazer o começo. É esse, não é? É a esse última aí, live é é esse esse aqui, né? They also Primeiro peço minhas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishna Shubhas Totra Sati Madhvagdanta Swanani Goswami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj, Lavakvedanta Swami Maharaj, Ashtanarayana Goswami Maharaj. simultaneously offer my humble As mesmas internais pranam respeitosas reverências aos pés de lótus de Ashtotra Swami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj all senior devotees, e a todos os Vaishnavas seniors, todos os Vaishnavas e Vaishnavas presentes my respectful invitation. e todos os meus convidados. Today is very super excellent, auspicious day. Então hoje é um dia muito super excelente e auspicioso, porque hoje, Our Guru Parampara, no nosso Guru Parampara, Mahaprabhu, very nearest and dearest é um dia de um person, associado muito querido e próximo de Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami Pada. 6 Goswami. Ele é um dos 6 Goswamis. Guru Goswami Annatamu. Sanatana Goswami, he was Sanatana Goswami, ele era muito proeminente. person in our Guru Parampara. No nosso Guru Parampara, ele é muito proeminente. And Mahaprabhu, most of the time, E Mahaprabhu, a maioria do tempo, sempre glorificava Sanatana Goswami Pada. for this and today is disappearance day. Então hoje é o desaparecimento de Shri Sanatana Goswami Pada. Sanatana Goswami Pada, so much love and affection with E Sanatana Goswami, ele tinha muito amor e afeição pelos Brajavasis. and he made the friendship with the Brajavasi. E ele fez muita amizade com os Brajavasis, assim como alguém da família. Esses são chamados de Loki Sadhubandhu. Brajavasi Por isso os Brajavasis, called to him todos chamavam ele de Badi Baba. What is it? Bare Baba. Badi means? Huh? Bare significa... Badi means great. Bare significa grande. Sister. Great é grande. Listen, Baba means sadhu. E Baba significa sadhu. Prestando atenção, That peraí. is called Badi Baba. What is it? Bare Badi Baba. means? Huh? Badi means great. Grande mesmo. Man. Bare significa grande. Eh? Listen, Baba means sadhu. E Baba significa sadhu. Braj language that is called sadhus they call Na língua Brajavasi, eles chamam os sadhus de Baba. Brajavasi, Então, os Brajavasis, residents of Braj. os residentes de Braj, eles tinham muito amor e afeição Sanatana com Sanatana Goswami Pada. everybody called him Então todos chamavam ele de Badi Baba. Bare Baba, Great sadhu. um grande santo. Jiva Goswami Pada, E Jiva Goswami Pada, todos chamavam ele de... Em Braj, dois Baba, Choti Baba. one is called Badi Baba, Um se chama Bare Baba e o outro Choti Baba. and Choti Lal, Badi Lal, Choti Lala. Bare Lala, Choti Lala. and Sanatana Goswami Pada. Então Sanatana Goswami Pada Very prominent Vaishnava in é um Vaishnava muito proeminente em Vrindavana. all Brajavasi they have love. E todos os Brajavasis têm amor e afeição com ele, por ele. So today Sanatana Goswami Pada, Então hoje, he departed from ele, this material world. Sanatana Goswami Pada, ele partiu desse mundo. E os Brajavasis, eles sentiram uma grande dor de separação. According to the Vedic culture, De acordo com a cultura védica, and your family's member se qualquer pessoa da sua família left body, abandonar o corpo, except your então você tem que raspar a sua cabeça. for this regard, E por essa razão, os Brajavasis, they also saved their eles também saved rasparam their head as suas cabeças and also they gave honor e também eles deram honras a Sanatana Goswami. this Purnima Tithi. For this regard, this Então, por essa razão, esse Purnima Titi, ele é chamado what is it? Murla Purnima. Murla
Mula means to shave their head. Mula significa raspar a cabeça. This language. Na, The same Mula. na língua Brajabasi eles falam Mula Purnima. Purnima significa lua cheia. Hoje também é lua cheia. For this regard, Vrijavasis, Então por essa razão os Brajabasis, they also shave their head. eles também rasparam a cabeça. Ladies, gents. As moças não, somente os The homens. Shastra saying this way. O Shastra diz isso, Only gents can que somente os homens podem shave their head. raspar as cabeças.